Olá, gente, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre fração. E o que é fração? O que é uma fração? Uma fração, ela é apenas a parte de um todo. Quando a gente pega algum objeto, alguma comida, seja qual for, o que a gente pegue um objeto e divida ele em partes iguais. Cada parte daquela, ela é chamada de fração. Como é que a gente representa a fração? A fração ela é formada pelo numerador e um denominador. Vamos dar uma olhada? Digamos que aqui eu tenho uma barra de chocolate e foi dividida em 3 partes iguais. Eu comprei uma barra de chocolate, dividi elas em 3 partes iguais e vou comer apenas um pedaço dessa minha barra. Como ficaria essa minha representação? Ficaria que foi o que eu comi, de 3 pedaços, ou 1/3, ou 1/3. Essa é a forma de representar a fração, onde o meu será o meu numerador. Até parece que eu estava separando, não. Numerador. E o meu 3, ele será o meu denominador. E essa barrinha aqui, ela é chamada de quociente. O que é o quociente? O quociente é o resultado de uma divisão. Então, essa barrinha sempre vai ser chamada de quociente. Lembrando que quem está em cima, que é o meu numerador, sempre vai ser as partes que eu peguei. E quem está embaixo, que é o meu denominador, vai ser em quantas partes eu dividi o meu todo. Então, eu dividi o meu todo em 3 partes, minha barra de chocolate, e comi apenas uma. Então, eu comi 1/3 do meu todo. Digamos que na mesma barra eu tinha comido um pedaço e agora eu comi mais outro pedaço. Então, eu comi quanto? Eu comi 2/3, ou 2/3. Eu comi 2 pedaços de 3. E se na mesma barra de chocolate eu comer os 3 pedaços? Então, se eu comer os 3 pedaços, eu estarei comendo 3 pedaços de 3. Se eu comi 3 pedaços de 3, então quer dizer que eu comi a minha barra inteira. Eu comi o meu produto inteiro. E aqui, ó, digamos que a gente comprou uma pizza. E nessa pizza, todo mundo da casa que estava comendo, estava com muita fome e comeu nossa pizza. Comeu 4 pedaços da minha pizza. Se eu comi 4 pedaços da minha pizza, eu comi a metade da minha pizza. Eu posso muito bem representar dizendo que eu comi a metade da pizza, 2. 1/2, que significa metade. Ou eu também posso dizer que eu comi 4 de 8, 4/8. Ou eu comi a metade, que foi 1/2. Eu não estou comendo a metade da minha figura, então eu estou comendo 1/2, que significa a metade, onde eu tenho 1 inteiro e dividi ao meio, que significa 1/2, que eu dividi ele na metade. Então, se eu comi a metade, então eu comi 1/2. Ou eu posso representar que eu comi 4/8. Se eu comer mais um pedaço, eu comi quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços de quantos? Do meu total, que é 8. E se eu comer mais um pedaço? Então, eu estarei comendo 6 pedaços de 8, ou 6/8. Se eu estou comendo 7, eu estarei comendo 7 pedaços de 8, ou 7/8. E se eu comer minha pizza toda, eu estarei comendo 8 pedaços de 8, ou 8/8, que é a mesma coisa de 1, porque eu comi o todo, eu comi o inteiro. Então, é a mesma coisa de 1. Aqui também a gente tem a nossa figura, que também são 2 barras de chocolate, que foi dividido em 12 partes. Preste atenção. Digamos que nessa barra de chocolate, são 2 barras de chocolate. Digamos que eu comi uma barra inteira, foi dividida em 12 pedaços, as duas,
E eu comi uma barra inteira e mais 2 pedaços da outra barra. Eu tinha 2 barras, comi os 12 pedaços da minha primeira barra, mais 2. Então, eu comi 12 mais 2, eu comi 14 pedaços. De quanto? De 24 ou de 12? Quem disse 24 está errado. Thais, mas por que está errado? Lembra que eu falei embaixo para vocês que o meu denominador, ele diz em quantas vezes foi dividido o meu todo? E o meu todo aqui foi dividido em quantas partes? Em 12. Eu dividi aqui em 12 partes e dividi em outra barra em 12 partes. Então, vai ser 14 de 12. Thais, mas por que não 14 de 24? Por que não será 14 de 24? Porque só será de 24 se eu tivesse apenas uma barra completa. Como é que ficaria disso para ser 14 de 24? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só seria 14 de 24 se eu tivesse uma barra de chocolate enorme e tivesse dividido ela em 24 partes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6, 24. Digamos que aqui, nessa barra, eu comi a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu fosse representar esta minha quantidade aqui em forma de fração que eu comi, aí seria 14, que eu comi 14 pedaços, e o meu todo foi dividido em quantas partes? Em 24. Aí sim estava correto. Mas aqui não. Aqui eu dividi em 12 partes, e são 2 figuras. E foi dividido na mesma quantidade, em 12 partes. Por isso que eu consegui comer 14 de 12. De 12 o quê? De 12 partes que foram divididas cada figura, eu comi 14. Aqui eu comi um pedaço de 3, porque minha figura foi dividida em 3 partes. Se eu tivesse mais um pedaço, mais uma barra, e tivesse comido dessa outra barra, toda a minha barra, então eu teria comido 1, 2, 3, 4 pedaços. Eu teria comido 4 pedaços de 3, porque foi dividido em 3 partes iguais e eu comi 4 pedaços. Então, a fração, ela representa a parte do todo. Então, isso aqui são 2 figuras. É totalmente diferente disso, porque lembre-se sempre, o meu denominador, ele diz em quantas vezes foi dividido. Se minhas figuras são iguais e foram divididas em 3 partes, então meu denominador é 3. Então, eu tenho que contar quantas eu comi. Digamos que eu tenha aqui 3 barras de chocolate e eu dividi essas barras de chocolate em 4 partes. Eu tenho 3 barras de chocolate, dividi todas elas em 4 partes e fui comendo aos poucos. Digamos que nessas 3 barras eu comi a primeira toda, depois me deu vontade de comer mais tarde, aí eu comi a segunda toda novamente e comi ainda mais um pedaço da terceira barra. Então, quanto foi que eu comi? Eu comi quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Eu comi 9 partes. Mas foram divididas em quantas partes? Foram divididas em 3. Em 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Então, ficaria 9 quartos. Até então, a gente faz a leitura 9 sobre 4 ou 9 quartos. Então, seria 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços e assim por diante. Quando a gente chega na representação 9 sobre 10, a gente não fala 9 sobre 10. Não fica errado falar, mas a gente fala 9 décimos.
E quando for 9 sobre 12, como é que fala? 9 sobre 12 avos. A partir de 10, todos são avos. 9 sobre 12 avos. 37 sobre 25 avos. 16 sobre 20 avos e assim por diante. Mais especificamente, quando a gente tiver 9 sobre 10, a gente fala 9 décimos. Se for 9 sobre 100, 9 centésimos. Se for 9 sobre 1000, 9 milésimos. E assim por diante. Então, gente, a nossa aula de hoje sobre fração foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Relembrando, ó, quem está embaixo é quantas vezes foi dividido o meu todo. E em cima, quantas vezes eu consumi, quantas vezes eu peguei, quantas vezes eu comi. Então, a gente vai falando de comida. Se eu estiver falando de barras de chocolate, e embaixo sempre vai ser quantas vezes eu dividi. Por mais que eu tenha 10 barras, se eu dividir as 10 barras em 3 partes, então meu denominador sempre vai ser 3, porque ele diz quantas vezes eu dividi o todo, certo? E em cima, no meu numerador, sempre vai ser quantas partes eu peguei do todo, certo? Então, um super beijo para vocês e até a próxima. Façam a atividade, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Então, tchau, fiquem com Deus e permaneçam em casa.